Olá pessoal, a gente está de volta. Estou aqui novamente com o professor Mário e eu tinha esquecido de falar que o professor Mário tem pós-graduação em crítica literária e ensino de literatura. Deu aula de literatura muitos anos, então por isso que ele está me auxiliando aqui nesse conteúdo do romantismo. E agora a gente vai falar sobre as gerações, né, as 3 gerações do romantismo no Brasil, e a gente vai falar inicialmente sobre a poesia. Depois, num outro momento, a gente vai abordar a prosa. Então, começando a falar dessa poesia no Brasil, na primeira geração, a gente vai falar um pouquinho do Gonçalves Dias, que é o principal poeta desse período do romantismo no Brasil. Professor Mário, o que a gente pode falar aí dessa primeira geração em relação ao contexto histórico e as características dessa primeira geração? Bom, é interessante observar que essa primeira geração, ela se une àquele princípio que nós trabalhamos na aula anterior do nacionalismo, né? Nacionalismo no Brasil, a necessidade de construção de uma identidade nacional. E aí, o que aconteceu? Por exemplo, na Europa, quando surgiram os primeiros poemas, as primeiras construções literárias que buscavam o imaginário do passado europeu, eles foram no cavaleiro medieval, né, na idealização do cavaleiro medieval, transformando ele num símbolo de honra, num símbolo, né, dos valores que eles queriam propagar. No Brasil, o que eles fazem? Eles voltam no índio. Eles voltam no índio porque o índio é um símbolo desse Brasil originário, vamos dizer assim. Só que quando eles voltam, como eu destaquei na aula passada, eles não voltam no índio e nas características das centenas de tribos que existiam no Brasil. Eles vão e idealizam a figura do índio e pegam os valores de honra, de coragem, de bravura daquele cavaleiro medieval europeu e inserem no índio. Então é uma geração que idealiza a figura do índio como símbolo nacional. Então a gente vai ter símbolos dessa aura nacional associada à natureza, associado ao índio, associado à busca da honra pelo índio e dos valores idealizados desse Brasil que buscava a sua identidade. Então é por isso que na poesia romântica ficou marcado a poesia indianista, né? A poesia que se voltava para a figura do índio idealizada como herói nacional. Isso, é aí que a gente pode falar dessa característica chamada de o mito do bom selvagem, né? Que é essa idealização mesmo. Ele não é o índio tratado lá na sua originalidade, mas é aquele índio idealizado. Inclusive, sempre é bom os meninos darem uma conferida num pensador francês chamado Jean-Jacques Rousseau, de onde os românticos tiraram esse princípio do bom selvagem, da ideia de que o homem nasce puro, nasce bom, nasce íntegro e ele é corrompido pela sociedade. Eles distorcem um pouco o sentido do Rousseau nesse processo, e eles transformam a ideia de que o índio é aquele símbolo dos valores absolutamente positivos. Certo. Então, eu vou ler um trechinho de um poema do Gonçalves Dias chamado Ijuca Pirama. É um poema narrativo, né, chamado um poema épico, e ele traz... Ai, desculpa, ele não traz... Desculpa, me perdi. Eu ia falar um pouco o que é a história, mas não vou falar porque senão eu vou atrapalhar aqui a fala do professor. Eu vou ler um trechinho, é um poema, desculpa, que tem 10 cantos e eu vou ler um trechinho do 4º canto, tá? Ó, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Se vocês observarem nesse poema,
ele traz, né, a imagem de um índio guerreiro, da sua ligação com a tribo, ele traz: eu sou filho das selvas, nas selvas cresci, olha o elemento da valorização da natureza, né, da tribo pujante, que agora anda errante, então a característica de uma tribo: sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então todos os valores da narrativa do cavaleiro medieval são inseridos no índio, adaptando-se ao ambiente. E aqui vale a pena uma curiosidade para vocês. Se vocês observarem as sílabas tônicas desses versos nos diversos cantos do poema, né, nos diversos trechos do poema, é interessantíssimo, porque quando nós pensamos num imaginário de índio, eu tenho certeza que você já ouviu esse som, tum, 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 como um tambor indígena, né? Esse som, pum, 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 pum. É um senso comum do imaginário coletivo sobre tribos, sobre os sons produzidos nos ritos das tribos. E olha que interessante o que Gonçalves Dias consegue fazer. Ele introduz nas sílabas tônicas, se vocês observarem, esse som. Porque você pode ler: meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filhos das selvas, nas selvas cresci. Mas se eu pegar a sílaba tônica, olha o que eu consigo fazer, ó. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci. Lê isso batendo a mão aí na sua casa, na mesa, ó. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Viu? Não sou eu que estou forçando, são as sílabas tônicas, ó. Da tribo pujante que agora anda errante. Ou seja, olha que genial. Ele coloca no ritmo do poema, né, nos elementos rítmicos do poema, a alusão também a esse imaginário do índio, do nativo. Certo. Bom, do Gonçalves Dias também a gente tem outros poemas. A gente tem o famoso poema Canção do Exílio, que inclusive é o poema que mais tem intertextos a respeito, né? As pessoas fazem outros textos fazendo referência à Canção do Exílio. Depois a gente vai fazer algumas análises de alguns textos assim. Então, dessa primeira geração, a gente tem essas características aí, né? Essa valorização do nativo, essa formação do sentimento nacionalista, mas esse índio como um herói aí meio distorcido da figura original do índio. Passando aí para a segunda geração, o que a gente pode falar dessa segunda geração, professor? Olha, a segunda geração, ela também é chamada de geração byroniana, ou de mal do século. Ela é influenciada diretamente de um poeta chamado Byron, por isso geração byroniana. Lord Byron, em inglês, ele criou um tipo de poesia que vai idealizar, diferente da idealização do nacionalismo, vai idealizar, sobretudo, a morte, né? A fuga da realidade. Para essa tendência literária, para essa geração, a característica central é a fuga da realidade, porque eles projetam a realidade como algo muito ruim. Então o desejo deles é de que eles morram cedo, de que eles possam morrer cedo. Por isso a alusão ao uso exagerado de vinho, de ópio. O desejo deles é morrer com 22, 23 anos, porque a vida é algo muito ruim. O amor é tido como algo muito ruim, algo que deprime o poeta. Quando ele relembra da amada, quando ele relembra do amor, é sempre um amor perdido, é sempre um amor de desolação. E por essa razão, dessa depreciação, né, esses poetas, eles também faziam alusões à morte a todo momento, né, como uma salvadora da realidade. Então vejam, eles idealizam a fuga, eles idealizam a morte, né? Ao ponto de, em alguns poemas, o eu lírico, em algumas narrativas também, o eu lírico ele chega a fazer sexo com a mulher morta. Então tem a necrofilia, a alusão à necrofilia. E aí vocês pensam, nossa, mas que horror, como que essa poesia foi aceita nesse momento? Ela era muito polêmica, obviamente, mas ela era vista como idealização, eram poetas que idealizavam a realidade. Então você tem a fuga, você tem... Vocês ouviram minha cachorrinha latindo aí? Vocês têm a fuga da realidade, vocês têm a idealização da amada, a idealização do amor,
depreciativamente, a idealização de tudo o que coloca esse clima do mal do século, esse clima da Grande Depressão, originário sobretudo do Lord Byron, né? Isso. Então, assim, além dessa evasão pela morte, a gente tinha outros tipos de evasão. Uma delas é a questão da valorização da infância, que a pessoa costumava se evadir da realidade, da atualidade e voltar para a infância. Então a gente tinha essa valorização da infância, porque a infância era um período de pureza, de tranquilidade, sem preocupações. Então também existia esse tipo de evasão. E aí a gente tem um poeta, que é o Casimiro de Abreu, que escreveu um poema falando dessa evasão, valorizando aí a infância. Esse poema chama Meus 8 Anos, e eu vou ler para vocês a primeira estrofe dele. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, essa é a primeira estrofe. Claro que o poema é bem maior, mas ele vai falando aí o tempo todo de como a infância dele era boa, como era maravilhosa, diferente do que é agora, né? Enquanto ele é adulto, que tem ali os problemas, às vezes até com essa questão do amor, o amor não correspondido, né? Tem todos os dramas da vida adulta. É interessante observar, pessoal, que essa valorização da infância, na verdade, é uma desvalorização do presente. Ou seja, nós temos de novo o processo de idealização, nesse caso do passado. E isso é fácil da gente entender. Nós vivemos períodos que, por exemplo, são períodos ruins, mas que num futuro, quando a gente olha para trás, a gente já vê eles de uma maneira positiva, porque a realidade presente é difícil, né? Então isso acontece muito com o ensino fundamental. Quando você passou pelo ensino fundamental, não necessariamente você passou por ele dizendo que era o melhor período da sua vida e comemorando todo dia que você tinha que ir para a aula. Só quando você chega no segundo ano, quando você em que chega o bicho no IF, pega, quando você chega no IF, 20 quando você tem que pegar um monte de ônibus para chegar aí no campus, o que você faz? Nossa, que saudade que eu tenho do ensino fundamental, era tão fácil, eu vivia tanto. Não significa que era bom, significa que você está idealizando o passado. Sabe o que está acontecendo muito em relação a essa idealização? Vocês com certeza se pegarem em algum momento desses últimos dias dizendo que estão com saudade de coisas que vocês não gostavam do IF. Tô com saudade do ônibus, tô com saudade de esperar não sei o que, tô com saudade de viver isso, de viver aquilo. É uma idealização que representa o quê? Fuga da realidade presente, porque a realidade presente é muito difícil. Isso é um exemplo para entender o que eles faziam com a poesia. E aí a gente passa para a terceira geração. Na terceira geração, o poeta principal é o Castro Alves. E o que a gente pode falar dessa terceira geração? Essa terceira geração, pessoal, ela é chamada de geração condoreira ou social. Por que condoreiro? Vem da imagem do condor, da ave, que consegue ao voar ver toda a realidade, todo o plano. Então, portanto, é uma geração que vai se debruçar sobre a temática social e principalmente a temática do abolicionismo. Inclusive, vale a pena comentar, não sei se eu cheguei a falar, a primeira geração ela está entre a década de 30 e 40, a segunda pega entre a década de 40, 50, né? E a terceira, 60 e 70. Por que é importante pensar 1860, 1870? Porque é o período em que está começando a nascer no Brasil o abolicionismo. Na Inglaterra, isso já vinha há algum tempo. Os ingleses eles já eram, né, defensores da abolição em todos os países, do fim da escravidão. E vale a pena citar que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. A elite brasileira era muito dependente da escravidão e ela só vai acabar em 1888. Então esses poetas da terceira geração, sobretudo o símbolo Castro Alves, eles vão construir grandes poemas épicos abolicionistas. Então a gente tem aqui a leitura do abolicionismo e da crítica social, mas lembrem-se do que eu falei, não é diferente agora, de forma idealizada. Eles vão exagerar, os poemas são épicos, eles são legais de serem lidos, eles são poemas que representam esse desejo da mudança social. E as mazelas, as coisas
terríveis provocadas pela escravidão vão ser temáticas dos poemas. Então eu tenho um discurso político, eu tenho uma busca da superação de quadros sociais, eu tenho a busca do fim da escravidão, eu tenho o uso de elementos épicos nos poemas, eu tenho grande musicalidade, grande ritmo em todos os poemas, e o símbolo desse poema condoreiro social é um poema chamado Navio Negreiro, tá? Um poema grande, mas um poema maravilhoso que já teve várias releituras, e eu e a professora Andrés estávamos conversando antes da aula. Ela vai postar para vocês aqui na sala virtual uma das versões do poema que foi feito pelo Caetano Veloso e pela Maria Bethânia, tá? Muito legal, porque eles colocam elementos de musicalidade contemporânea, fica parecendo um rap, tá? Quando eles colocam. Que rap, na verdade, significa ritmo e poesia, né? Então o que eles fazem? Eles fazem uma releitura desse poema Navio Negreiro, que é muito interessante. Isso aí. Bom, assim a gente termina essa aula, né, das 3 gerações da poesia romântica brasileira. Vou postar para vocês, né, o poema Navio Negreiro na voz do Caetano Veloso e da Maria Bethânia. E a gente fica por aqui por enquanto. Depois a gente vai falar sobre a prosa. É isso, pessoal. Agradeço por enquanto também. É muito legal participar de literatura. É uma área minha também, já trabalhei bastante. E é sempre interessante vocês verem essas 3 gerações como evoluções desse pensamento nacional, que é fundamentado, sobretudo, pelos elementos da idealização e pelos elementos dos exageros provocados pela ideologia burguesa. Tá certo? Até a próxima.